Fala pessoal, hoje vamos iniciar mais um novo conteúdo e vamos falar hoje sobre metodologias ágeis. Até aqui a gente tem visto sobre metodologias tradicionais e alguns principais modelos, e aí vamos estudar agora sobre um outro movimento, né, de formas de se manter, de se criar, de se executar um processo de desenvolvimento de software. E aí tem-se o nome de metodologias ágeis. Então, desse conteúdo, vamos falar um pouco sobre contextualização, sobre essas metodologias, o que foi o Manifesto Ágil, né, considerado como a origem das abordagens ágeis, falar sobre os 12 princípios dos métodos ágeis e as aplicações, né, quando nós devemos usar e quando nós devemos evitar a aplicação de métodos ágeis, beleza? Então, sobre a contextualização. Mais uma vez, né, fazendo esse passeio na história, a gente falou que nos anos 60, 70, tinha-se muitos problemas com orçamento, com prazos, com a qualidade do software, com requisitos, com a questão de manutenção, né? Então, até se falar a primeira vez em engenharia de software, existiam muitos problemas, e já discutimos aqui. Então, praticamente em todos os pontos de um processo existiam erros, e tudo isso culminava em softwares ruins. Mas como era tão escasso a produção de software, e escasso também a disponibilidade de recursos computacionais, então era o que tinha para o momento. E aí todo mundo tem que usar daquela forma. Era o início ainda. Então, depois foi-se pensado em construir uma engenharia para se melhorar o desenvolvimento de software. Aí foi formalizada a engenharia de software e vários conceitos, várias ferramentas, várias práticas surgiram no sentido de aumentar a qualidade daquele produto que viria a se tornar um software, certo? Então, na década de 80, de 90, né, já se fazia um planejamento, né, um planejamento mais cuidadoso, já existia uma forma de se produzir com qualidade, já existiam normas internacionais que definiam como se devia tratar sobre qualidade de software, qualidade de processo, e tudo isso para culminar num produto final com qualidade, né? Então, houve uma grande expansão de empresas que desenvolviam software nesse período. E aí, para sair na frente de concorrentes, cada uma queria fazer o seu melhor, né? Então, isso contribuiu muito para o desenvolvimento do todo, para a melhoria do contexto como um todo, em busca de se produzir software com qualidade, né? E aí, aqui é o contexto onde surgiram as metodologias tradicionais. E lá nos anos 70, né, com o surgimento do Cascata, e aí surgiram outras, né, a prototipação, desenvolvimento iterativo incremental, né, os processos evolucionários. Tudo isso para se chegar numa qualidade, um nível melhor de produção, né? Tanto para a execução do processo, quanto para a gestão do processo, da equipe, como também para gerar um produto de qualidade, certo? E aí, a partir dos anos 2000, né, muita coisa mudou. Computadores já eram populares, a internet começava a ganhar
uma forma mais disseminada, cada vez mais rápida. A infraestrutura de hardware como de conexão também crescia muito rapidamente, né? A tecnologia como um todo evoluía. Então, com essa rapidez de produção de tecnologias, o software também não ficou de fora é, dessa, dessa, dessa evolução, certo? Então, nos anos 2000, novas oportunidades surgiram, novos mercados, novos produtos e novos concorrentes. Então, com esse mercado dinâmico e cada vez mais aquecido, se tornou essencial para a sobrevivência no mercado de se produzir software de forma mais rápida. As pessoas elas não queriam mais esperar como esperavam antes. Então, se a sua empresa não me entrega o produto no tempo que eu quero, eu vou lá no vizinho e ele vai me entregar, né? Se ele também não, então eu vou procurar outro que entregue e vai ter disponível. Tem muita gente fazendo isso. Então, enquanto empresa, enquanto organização, eu precisava de entregar um produto de forma mais rápida, certo? E aí precisava de alguma técnica, de algum modelo que me permitisse isso, beleza? Então, daí o confronto, né, dentro da engenharia de software entre o que eram as metodologias tradicionais e o que passou a ser metodologias ágeis, né? Então, assim, a forma tradicional de se pensar se pensava em sistemas grandes, em sistemas críticos, duradouros, né? Os sistemas eram feitos para durar muitos anos. Então, naturalmente, eles precisavam que fosse possível fazer uma manutenção ao longo do tempo. Os sistemas duravam 10 anos, 15, 20 anos, e eles não podiam passar esse tempo todo sem nenhuma alteração. A gente viu também que para um software continuar funcional, ele precisa ser mantido, ele precisa ser evoluído de uma forma natural ao longo do tempo. Então, a forma tradicional de se pensar sobre o processo de desenvolvimento de software enxergava assim, que as equipes eram grandes, precisavam ser grandes, porque os sistemas já eram grandes, certo? E as empresas também se dividiam entre pequenas e grandes. Então, aquelas empresas pequenas, elas tinham mais dificuldades em produzir os softwares, porque não tinha toda uma estrutura que uma empresa grande tinha. E a forma tradicional de se pensar, ela exigia um trabalho muito grande de planejamento, de modelagem, de desenvolvimento, de testagem, de validação, certo? E de manutenção também. Então, as pequenas empresas existiam, claro, mas elas tinham dificuldade de entregar um software, né, em um tempo menor, disponibilizar isso no mercado, porque tinha pouca gente e precisava se fazer muitas tarefas até se conseguir uma versão funcional. Então, era um pouco dificultoso para as pequenas empresas, né? Para as grandes, era alguma coisa mais encaixada, vamos dizer assim, porque elas geralmente faziam sistemas grandes e já se fazia um sistema pensando em durar muito tempo. Então, essa era a forma tradicional de se pensar sobre software, né? Só que, nesse contexto de novos mercados, novas oportunidades, e que veio a partir dos anos 2000, então tudo mudou.
Tudo mudou, as regras de negócio começaram a mudar rapidamente, o software precisava ser desenvolvido rapidamente e as mudanças que fossem ocorrer durante o processo, elas precisavam, aliás, o processo precisava se adaptar a essas mudanças. O software em produção precisava se adaptar às mudanças de regras de negócio, mudanças por solicitação de clientes, de partes interessadas, ou mudanças realizadas pela própria equipe de desenvolvimento. Certo? Então, esse conceito de ágil, de agilidade, né, veio muito por causa da demanda no mercado. As pessoas queriam mais rápido, então nós, enquanto empresa, precisamos desenvolver mais rápido, certo? E aí veio uma coisa interessante também, né? Um outro entendimento, né? Como se fosse uma outra filosofia de mercado, onde a entrega rápida ela pode ser tão importante, tão desejável quanto a qualidade. Enquanto o pensamento tradicional pensava em fazer um sistema perfeito para durar muito tempo, certo? E se planejava muito para conseguir isso, e ainda assim não conseguiam, porque não era compatível com mudanças, e aí os métodos tradicionais que ainda aceitavam mudanças, ainda sofriam também com algumas dificuldades com relação a isso, certo? Mesmo aceitando mudanças, quando elas aconteciam, muitas vezes começavam a aparecer problemas durante o processo, né? Então não era tão aberto assim a mudança. Mas a necessidade do mercado culminou para isso. E aí, para o cliente, é mais importante ele receber um software mais rápido do que ele ser perfeito. Então, um erro aqui, um erro ali, né, ou o software está incompleto, mas eu já estou usando, muitas vezes é mais desejável do que a qualidade em si, do que se passar muito tempo planejando, se passar muito tempo testando. Aos olhos da engenharia de software, é claro que tudo vai ser pensado para produzir o software de maior qualidade possível, certo? Mas o contexto onde se exigiu, onde se começava-se a se exigir cada vez mais rapidez, trouxe essa questão para ser avaliada. Então sempre vai haver esse contraponto, onde eu entrego primeiro ou eu entrego o produto perfeito. Então nós vamos ter que criar um produto que esteja nessa interseção. Se a gente for pensar no produto perfeito, ele vai ter uma qualidade máxima, mas ele vai demorar tanto tempo que quando ele for lançado, não vai mais fazer sentido no mercado. Você não vai ter mais cliente porque esse espaço já foi dominado por outras empresas que chegaram primeiro. E quando você chegar, talvez seja tarde demais. Além disso, qualidade custa caro. Você precisa ter um maior planejamento, uma maior taxa de testagem, tem que ter o melhor corpo técnico, né, a melhor mão de obra, e tudo isso tem um custo. No somatório de tudo, né, a qualidade máxima, ela vai custar caro. Então você vai gastar muito no seu processo, mas quando você chegar no mercado, você tem o produto perfeito, ótimo. Né? Para os olhos da engenharia também isso é perfeito. Mas você não vai ter cliente, ou vai ter tão pouco que não vai suprir o que você gastou, não vai compensar. Então não vale a pena produzir o produto perfeito, né? Partindo desse ponto de vista. O inverso também não é interessante,
Porque nós podemos dizer que produzimos um software em um dia. Para o cliente é excelente. Ele vai pensar, eu quero um, um sistema para minha loja, amanhã eu já estarei usando. Isso é perfeito na cabeça dele, né? No pensamento de um cliente. E como é que a empresa ia dar de conta disso? Sendo o mais ágil possível. Se vai ser o mais ágil possível, vai fazer coisas que vão estar completamente opostas à qualidade. Então vai fazer, popularmente falando mesmo, gambiarras, certo? Para se conseguir um software minimamente utilizável, mas que nós, engenheiros de software, sabemos que não vai funcionar, não tem como fazer um software em um dia, a não ser que você já esteja muita coisa pronta, né? E reaproveite um projeto. Mas mesmo assim, né, considerando que você vai sair do zero e entregar um produto novo para o cliente, você possuir agilidade máxima, você não vai ter qualidade mínima o suficiente para aquele software permanecer sendo utilizado. Então, algum problema no banco de dados vai acontecer. Se for um sistema web, algum problema de comunicação ali com web service, com acessibilidade. Quando o sistema tiver muitos dados, ele vai demorar a fazer consultas. Então, é questão de tempo, né? Em pouquíssimo tempo, o software vai começar a aparecer problemas, né? Além de funcionalidades não serem completamente alinhadas com as necessidades do cliente, né? Porque não deu tempo de se pensar no que o cliente precisava, só fez e pronto, né? O que mais pode acontecer? De não se deu tempo de testar, então é natural que alguma funcionalidade, algum recurso não funcione. É perfeitamente normal quando se não não há nenhum tipo de teste. Então, se a gente puxar para o lado de agilidade máxima, também não vai atender os anseios da engenharia de software. Vai estar longe de produzir um produto de software com qualidade. Então, você pode enganar o cliente ali um dia, 2 dias, uma semana, mas depois ele vai vir com todo o gás para cima de você e dizer que o software não funciona. Então, você vai ficar com uma má reputação, e o custo operacional do produto, vamos considerando esse caso de que se gastou um dia, né? Estou representando um dia, mas é só como um exemplo, né? Não que isso aconteça, certo? Mas se pensar em um dia de trabalho, o custo foi baixíssimo. Você não teve investimento nenhum em qualidade. Não precisaria nem ter funcionários ali com carteira assinada e tudo mais. Pegava um monte de freelancer aí aleatório, fazia e pronto. Então, se pensar no custo, foi baixo. Custo monetário, né, para se produzir o software. Mas o custo da má reputação, né, vai ser muito alto, né, porque a sua empresa pode ser que fique com a imagem tão negativa por isso. Eu falei no caso de um cliente só, mas se você fizer isso para 10, para 20, para 100 clientes, ninguém vai recomendar sua empresa, ninguém vai mais solicitar produtos a você. Então vai acabar falindo a empresa. Então, nos dois lados, né, qualidade máxima e velocidade máxima, a empresa não vai conseguir sobreviver, né, teoricamente falando, certo? Então, por isso que nós temos que achar um contraponto, uma interseção onde a gente seja rápido, mas seja rápido de forma que traga uma qualidade suficiente, certo? Então, sempre vai haver esse embate entre o pensamento tradicional e a agilidade.
Se você optar por ser só ágil, você vai entregar um produto de baixa qualidade, porque você não vai pensar num planejamento, numa testagem. E também, se você for pensar de uma forma tradicional, você vai pensar em fazer o produto perfeito e não vai conseguir entregar nunca, porque nunca vai estar perfeito, certo? Então, a engenharia de software tem esses dois grandes grupos de processo de desenvolvimento, né? E aí cabe a nós, engenheiros de software, decidir quando utilizá-los, né? Então, os dois têm os seus contextos em que eles podem ser aplicados. A gente já viu sobre as metodologias tradicionais, onde é que elas podem ser aplicadas e onde é que elas não podem. Então, agora vamos falar sobre quando, né, explicar um pouco sobre esse contexto ágil, sobre quando as metodologias ágeis podem ser aplicadas. Mas o que vocês têm que entender agora é que o novo mundo chegou a partir dos anos 2000, a demanda do mercado era entregar rápido, então cabe à engenharia de software formalizar técnicas, ferramentas, métodos, onde se seja possível produzir um software com qualidade, mas que se chegue ao cliente de forma mais rápida. Beleza? Então, nos anos 2000, isso ficou mais claro, mas os métodos ágeis eles não surgiram do nada. Houve todo um processo de maturação ao longo da década de 90. Em 90, dominavam-se as metodologias tradicionais. O cascata era muito usado, iterativo incremental, prototipação, espiral. Todos eles eram muito difundidos, mas, paralelo a tudo isso, começaram a surgir de forma independente vários métodos que eles eram chamados de processos mais leves, né? Nessa época que existiam diversas correntes de pensamentos sobre processo de desenvolvimento de software, onde várias empresas, vários desenvolvedores criaram novos processos, novas formas de se realizar um processo de uma forma mais leve. O que isso significa? De uma forma mais voltada para a programação e menos voltada para o planejamento, porque eu não precisava produzir o produto perfeito, eu queria entregar o mais rápido. Então, se eu ganho esse tempo de planejar um pouco menos e produzir um pouco mais, eu já consigo ser mais rápido. Então, eram chamados de processos mais leves, que com o passar do tempo se tornaram os métodos ágeis, certo? Então, os métodos ágeis, eles têm por objetivo criar um software útil rapidamente. Então, se vocês pararem um pouco para pensar, isso parece muito com o desenvolvimento iterativo incremental. Então, percebeu-se que essa modalidade, esse método de desenvolvimento, que era o iterativo incremental, casava muito bem com a demanda que estava crescendo no mercado. Então, baseado nesse estilo de processo, surgiram outros processos onde se tinha como objetivo principal criar um software de forma rápida, mas que eu pudesse disponibilizar para o cliente antes do processo terminar. Então havia-se uma preocupação menor com documentação, certo? O software é desenvolvido por incrementos, onde cada incremento é uma nova funcionalidade. Então isso se originou lá no desenvolvimento iterativo e incremental, né? E as metodologias ágeis, as correntes de processos leves,
né, muitas delas surgiram desse pensamento de se desenvolver por incrementos, destinando menos tempo à documentação completa, certo? Documentação continuava sendo importante, mas eu não precisava de, de gastar muito tempo sempre, por exemplo, sempre pensando de uma forma global. Quando as mudanças aconteciam, eu precisava reformular tudo. Então percebeu que era uma perca de tempo pensar de uma forma global logo no início. Vai se pensando aos poucos, vai se desenvolvendo aos poucos, vai liberando, vai coletando o feedback do cliente a partir do uso do software já útil. E aí eu tenho a ideia de que eu estou entregando rápido, mesmo que não seja o software completo, mas para o cliente ele tem essa sensação de rapidez, porque ele já está usando lá na plataforma dele. Pode ser que o tempo total do processo, por exemplo, se eu usasse um cascata, eu entregasse o produto em 6 meses. Se eu usasse um método ágil, um método leve, eu também entrego em 6 meses. Só que no cascata o cliente ia esperar 6 meses para poder começar a usar. Num método como esse, eu poderia fazer pequenas entregas em cada mês, e aí desde o segundo mês o cliente já estava usando o software, certo? Então, se pensar no tempo total, talvez nem seja menos tempo, nem seja rápido, se considerar só as entregas dos produtos finais. Mas a sensação que o cliente tem é que, de fato, ele recebe mais rápido porque ele tem o contato primeiro, mesmo que seja com a parte do software. Beleza? Então, a ideia de rápido está aí, nessa sensação do cliente de estar recebendo o software antes daquele acordo feito necessário para o tempo de produção do produto completo. Então, assim, naturalmente o desenvolvimento de software é um problema complexo, né? Cada software é um projeto novo, né? Cada cliente vai exigir uma necessidade diferente. Pode haver um grande grupo com coisas em comuns, mas todos eles terão peculiaridades, né? E além disso, a quantidade de itens desconhecidos no início do projeto é muito grande. Esses problemas que as metodologias ágeis enfrentavam era porque se queria pensar no projeto como um todo logo no início. E logo no início nem mesmo o cliente ele vai saber o que quer. E aí fica difícil para ele conseguir expressar o que ele precisa, a necessidade que o contexto dele precisa, para que um analista de requisitos, um gerente de projetos, consiga abstrair o que ele precisa dali do que ele está dizendo. Então, vai fazer um planejamento de acordo com o que ele diz, mas ao longo do tempo, o cliente ele já vai ter um outro entendimento do que ele precisa. E aí começa aquela história das mudanças. Então, isso é uma coisa natural de um software. Todo software vai passar por isso. Por isso que eu sempre falei que mudanças elas sempre vão existir. Então, os modelos, eles precisam adotar dentro do seu processo alguma atividade que considerem mudanças, certo? Se as mudanças elas não forem aceitas como o Cascata fazia, vai existir um modelo, mas na prática vai ser diferente do modelo. Então, não adianta querer esconder mudanças, certo? O que precisa se fazer é aceitar as mudanças quando elas precisarem acontecer. E as mudanças acontecem porque justamente nem o cliente, a parte interessada, nem a empresa de desenvolvimento vai conhecer todos os pontos do projeto. Isso é um processo natural que vai acontecer ao longo do projeto. À medida que o projeto caminha, o projeto evolui, vai se aumentando a compreensão sobre o que de fato é o projeto, sobre o que de fato o produto
precisa conter, e aí os ajustes vão sendo feitos. Isso é uma coisa natural do desenvolvimento de software. Além disso, além desse desconhecimento de todos os pontos, também vai envolver pessoas, envolver tecnologia, envolver conhecimento, regras de negócio complexas e integrações em ambientes diferentes. Cada ponto desse vai contribuir ainda mais para a complexidade do software. Então, são pessoas, cada pessoa tem um entendimento diferente de alguma coisa. Então, até se chegar a um acordo onde todo mundo entenda a mesma coisa, é difícil, é naturalmente difícil. Não é todo mundo que sabe se expressar, né? Isso falando de partes interessadas e falando da equipe de desenvolvimento. Então, talvez o cliente fale alguma coisa, mas o analista de requisitos entenda outra completamente diferente. E é daí que irão surgir problemas futuros que podem custar caro. Então, é uma coisa natural, uma coisa complexa, né? E isso está envolvido com a própria natureza do software. A tecnologia muda rapidamente, né? O conhecimento do contexto influencia também. Por exemplo, a empresa de desenvolvimento ela pode pegar um, um projeto que não tem conhecimento nenhum sobre aquela área, um software jurídico. Então ninguém sabe nada sobre leis, sobre jurisdições, enfim. Então vai ser um desafio enorme conseguir desenvolver isso, porque é importante haver uma compreensão do contexto para poder saber o que precisa, transformar a necessidade do cliente em funcionalidade. Enfim, então entendam que a própria natureza do desenvolvimento de software é complexa por todos esses motivos, certo? Então, por isso que não importa o modelo que seja utilizado, sempre vai haver dificuldades, beleza? Então, pensando nisso, em tudo isso, foi criado um manifesto ágil, que ele é considerado como a origem das abordagens ágeis. Então, esse conjunto de engenheiros de software aqui, certo? Muitos deles criadores de processos mais leves, né? Estudiosos da área de engenharia de software, de várias áreas. Certo? Então, aqui temos o criador, por exemplo, do XP, do desenvolvimento dirigido por recursos, o criador do Scrum. Então, todos esses pensamentos, eles foram desenvolvidos, principalmente por esses caras aqui, na década de 90. E isso foi sendo testado. Nos projetos que eles faziam, eles foram percebendo algumas práticas que davam certo. Práticas essas que não se assemelhavam com as metodologias tradicionais. Então, eles criaram métodos diferentes de se entregar um software mais rápido, né, não se importando tanto com etapas de planejamento e documentação. Então eles se reuniram lá em fevereiro de 2001, foram para um resort lá nos Estados Unidos, foram para um lugar lá onde fazem esqui, certo? E lá foram fazer uma resenha lá, né? Se reuniram sem muita pretensão, uma espécie de férias, foram fazer um encontro e tal, e começaram a conversar e viram que as ideias deles existia muita coisa em comum, existia muita coisa que casava uma com as outras. O objetivo dessa reunião não foi criar um modelo novo, né? Nada disso. Eles já tinham essas ideias implementadas, já testavam nos seus projetos, e aí, nas conversas que eles tiveram, surgiu a ideia de se criar um marco,
um artefato, uma espécie de artefato, para divulgar essas práticas leves para o restante do mundo. Eles viram que todos eles conseguiam entregar mais rápido os, os softwares e conseguiam fazer dar certo. E como eles eram pessoas bastante experientes da área de engenharia de software, eles adotavam técnicas de engenharia de software. Por isso conseguiam, no final do processo, ter um produto de qualidade, entregue de forma rápida. Então eles decidiram criar um documento que oficializasse essas práticas leves para que eles pudessem divulgar para o restante do mundo, para que houvesse uma maior validação dessas ideias em outros lugares do mundo. Pensaram, será que só a gente consegue fazer isso? Será que se fosse para outros mercados, em outros lugares do mundo, funcionaria também? Então vamos fazer um pacto, vamos divulgar todas essas ideias por um manifesto, e aí vamos ver o que acontece. E foi aí que surgiu, né, foram 17 engenheiros de software, e foi aí que surgiu o manifesto para desenvolvimento ágil de software. Então, eles decidiram chamar esses métodos, essas ideias como ágeis. Até então, não eram disseminado essa palavra ágil. Eles eram mais conhecidos como processos leves, e os métodos tradicionais eram chamados de pesados. Tradicionais eram mais pesados, porque tinham muita documentação, muito planejamento, tudo era muito. E aí eles queriam uma coisa mais leve. Então, as ideias deles eram pensadas como processos leves. Só que aí decidiram chamar tudo isso de Manifesto Ágil, se autodenominaram de Aliança Ágil, e aí criaram uma espécie de documento. Então, mas como assim? Eles eram contra documentos, mas criaram um documento. Então, não é bem assim. Eles criaram um manifesto, e veja como é muito simples. É uma coisa de menos de 10 linhas, conseguiram já passar a ideia que eles pretendiam. Onde listaram, né, 4 valores, certo? 4 valores que eles consideravam mais importantes do que outras coisas. Então, os itens que estão do lado esquerdo, eles são considerados mais importantes do que os itens que estão do lado direito, certo? Todos são importantes, né, em todos os tipos de processo, mas, segundo o manifesto ágil, o manifesto para desenvolvimento ágil de software, indivíduos e interações são mais valiosos do que processos e ferramentas. Software em funcionamento são mais valiosos do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente é mais valioso do que a negociação de contratos, e responder mudanças é mais valioso do que seguir um plano. Então, através desses 4 valores, essas 4 frases aqui, eles decidiram formalizar o conceito de desenvolvimento ágil para que isso fosse disseminado no mundo. E aí, onde eles fossem, em palestras, em eventos, em outras empresas, divulgar essa ideia de o que é ser ágil, certo? E aí, nos anos 2000, aconteceu toda essa difusão, foi muito bem aceito pelo mercado de desenvolvimento de software, e hoje é o que predomina em termos de processo de desenvolvimento de software. O que predomina são métodos que utilizam conceitos que surgiram aqui, certo? Então,
saibam diferenciar uma coisa: os processos, os modelos de processos ágeis, eles não surgiram a partir do Manifesto Ágil. O que aconteceu com o Manifesto Ágil foi a formalização, foi uma certidão de nascimento do que eram os conceitos ágeis, certo? E a partir daqui houve uma disseminação daquelas ideias, daqueles modelos que já existiam. E é claro que, com o passar do tempo, também surgiram outros modelos de processo. Então, ao longo dos anos 90, essas ideias foram criadas, foram sendo amadurecidas, até que se chegou no consenso entre esses 17 engenheiros de software e criaram esse manifesto, certo? Onde é mais importante dar valor às pessoas, às interações entre elas, do que processo e ferramenta. É mais importante um software ser funcional, né? Ter um software em funcionamento, do que pensar numa documentação que envolve todo o projeto. É fundamental existir a colaboração com o cliente tem que ser participativo. Isso é mais importante do que ficar pensando em contratos, em burocracia. E também responder a mudanças, né? Saber que vai existir mudanças, então o processo ele precisa estar adaptado a essas mudanças, né? Mais do que seguir um plano. Então, mudança é justamente o que acontece que está fora de um plano. Então, você, enquanto engenheiro de software, pode optar por seguir o plano sempre, ou por aceitar essas mudanças quando elas surgirem. Então, o Manifesto Ágil define como responder a mudanças ser mais importante do que seguir o plano. Beleza? Então, esses são os 4 principais pontos do Manifesto Ágil, certo? Indivíduos e interações, software em funcionamento, responder a mudanças e colaboração com o cliente, né? A união desses 4 pontos, o cumprimento de todos esses pontos é o que determina se um modelo de processo, se um processo de desenvolvimento de software, ele é de fato ágil ou não. Se qualquer uma dessas coisas faltar, certo? Então aquele processo ele não é ágil, não é considerado como sendo ágil. Então, segundo Pressman e Maxim, certo, que falaram sobre esse manifesto, eles disseram o seguinte: esse manifesto foi criado por profissionais conceituados no início dos anos 2000 para atender uma demanda cada vez maior por agilidade imposta pela economia contemporânea e que não era suportada pelos modelos tradicionais de desenvolvimento de software. Então, eles resumiram aqui a importância do Manifesto Ágil. O mercado começou a exigir mais rapidez, a economia global estava cada vez mais globalizada, cada vez mais dinâmica, mas não se há tempo para perder, e os modelos tradicionais eles não davam suporte a isso, a essa rapidez. Então, o manifesto foi justamente para criar um novo paradigma sobre desenvolvimento de software. E agora vamos falar sobre os 12 princípios ágeis que foram criados também junto com o Manifesto Ágil. Então, para seguir aquele Manifesto Ágil, também é necessário seguir 12 princípios. E são eles: satisfazer o cliente, aceitar mudanças, entregar o software. A união entre partes interessadas e equipe de desenvolvimento, indivíduos motivados, conversa cara a cara. Todos esses pontos estão relacionados com aqueles
4 valores lá, certo? Onde o cliente é o principal ponto a ser atendido, né? Por isso que é o primeiro princípio a ser tratado. Satisfazer o cliente é o que importa. Então, não necessariamente precisamos produzir o software perfeito. O que nós temos que seguir como norte, seguir como direcionamento, como objetivo, é deixar o cliente satisfeito. Isso é o que vai ser o termômetro de sucesso do projeto. Então, como princípio ágil, sempre vai buscar satisfazer o cliente. Pode não ter a melhor interface, a melhor usabilidade, pode não ter as melhores funcionalidades, mas ele ficando satisfeito é mais importante do que outras características serem cumpridas, certo? É claro que se der para satisfazer o cliente com um produto de alta qualidade, então aos olhos da engenharia de software isso está muito bom, certo? Mas o grande termômetro da, da qualidade do produto vai ser o cliente. Aceitar mudanças, né? Entregar um software funcional, então o desenvolvimento por incrementos é fundamental para que esse conceito de software funcional seja de fato aplicado dentro do processo, né? Sempre que possível entregar uma parte do software. Essa união entre partes interessadas e equipe de desenvolvimento significa dizer que a parte interessada precisa participar do processo, né? Sempre estar disponível para que qualquer dúvida, qualquer coisa que surja como empecilho, possa ser resolvido com uma consulta, com uma conversa, tirar uma dúvida da equipe de desenvolvimento. Então, esse feedback constante, esse relacionamento aqui muito próximo, influencia muito no, no andamento do projeto, né? No progresso do processo. E aí vai ter muito a ver também com a qualidade final do produto. Motivação. Então, as pessoas são mais valorizadas aqui. Então, o cliente tem que estar feliz, tem que haver um bom relacionamento entre as duas partes, quem desenvolve e quem vai usufruir do software, e a equipe também tem que estar motivada. A equipe tem que estar feliz fazendo aquilo que faz. Então, existir mecanismos dentro do processo que motive diariamente, né, todo momento, quem participa do processo é muito importante, porque quem está feliz, né, quem está satisfeito, quem está motivado, existe uma tendência de que a sua produtividade seja mais alta. Então, se aquele desenvolvedor, aquele analista de requisitos está sempre motivado, ele vai sempre fazer algo a mais, vai fazer e vai estar sempre pronto para fazer cada vez mais pelo projeto. E isso é bom porque traz agilidade, né? Se eu tenho uma equipe que é altamente produtiva, eu consigo entregar um software mais rápido, eu consigo resolver problemas de uma forma mais rápida, certo? Conversa cara a cara, o que é que isso significa? As coisas têm que ser resolvidas rápido. Eu não posso deixar aqui um problema, ele vá piorando ao longo do tempo, ao ponto de ninguém da equipe se falar um com o outro. Então, qualquer problema mínimo que surja, tem que ser resolvido olho no olho, né? Tem que ser resolvido ali logo, para que esse problema não cresça e atrapalhe a produtividade da equipe. Como é uma metodologia ágil, não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder com um mau relacionamento entre as pessoas, com uma pessoa querendo atrapalhar o trabalho da outra,
né? Interesses pessoais de forma negativa não podem surgir aqui. Então, tudo isso tem que ser resolvido o quanto antes e tem que ser resolvido logo. Nada de mandar recado, de um resolver o problema do outro. Não. Se fulano não gosta de outra pessoa, então isso tem que ser resolvido logo, né? Alguma providência tem que ser tomada entre as pessoas envolvidas, certo? Então, pessoas são mais valorizadas do que processo. Então, todo mundo da equipe, todo mundo envolvido com o projeto tem que estar bem para que tudo flua de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil. Os outros princípios são: o software é igual ao progresso, né? Um ritmo constante, excelência contínua, simplicidade, equipes auto-organizáveis e reflexões regulares. O que é que significam esses outros princípios? Que à medida que o software ele vai sendo entregue, é quando eu consigo medir o progresso. Eu só sei medir o progresso quando estou vendo que está sendo entregue partes, estão sendo entregues incrementos do software ao cliente. Então assim eu consigo perceber o progresso. O progresso é medido à medida que o software vai sendo entregue. Ritmo constante, o que é isso? Então, vão ser adotados ciclos repetitivos de tarefas, certo? Então, é fundamental que o ritmo seja constante. Então, que esse ciclo seja sempre de uma semana, de 2 semanas, de um mês, não importa. O que importa não é a quantidade de dias, mas que seja sempre a mesma quantidade de tempo, para que eu possa comparar um ciclo com o outro e ver qual foi o melhor, qual foi o pior, o que eu preciso fazer para se ter uma ideia de quando está atrasado, quando não está atrasado, quando eu preciso cobrar mais, ou então quando cabe realizar mais tarefas naquele período de tempo. Então é um princípio muito importante manter sempre um ritmo de desenvolvimento que seja constante, certo? O mesmo período de tempo, sempre. Excelência contínua significa dizer que estejamos sempre preocupados em melhorar a cada novo ciclo. Então, no final de cada ciclo, ou durante ele, é importante haver reflexões, né? De preferência, todos os ciclos precisam haver reflexões sobre o que deu certo e o que deu errado, para que o que eu dei errado eu consiga melhorar, para na próxima vez trazer uma excelência melhor para o meu ciclo, para o meu projeto. Então, sempre o que for dando errado, eu busco fazer uma autoanálise, a equipe procura fazer uma autoanálise e buscar sempre melhorar aquilo que deu errado, para que no final eu atinja um nível alto, né, o máximo de excelência. E isso seja uma normativa constante, que a minha equipe sempre procure buscar melhorar, né, ao longo dos ciclos, ao longo dos projetos. Como princípio ágil, buscar sempre melhorar a forma de executar um processo. Simplicidade também é um princípio, fazer uma coisa simples e que ela seja feita certa já da primeira vez, para que eu não tenha retrabalho futuro, certo? Então, eu vou buscar fazer o simples, porque o simples eu vou gastar menos tempo. Se eu gasto menos tempo, eu estou sendo ágil. Então, nada de ficar dando voltas, de procurar fazer uma coisa que vai e volta, em termos de codificação, em termos de gestão, de reuniões, de relacionamento. Sempre manter o simples, ser sempre objetivo. Se nós somos sempre objetivos, gastamos menos tempo com bobagens, com coisas desnecessárias e fazemos sempre o que é necessário
Então, com isso, a gente consegue ganhar sempre mais tempo. E, por fim, o princípio de que as equipes elas precisam ser auto-organizáveis. O que isso significa? A própria equipe ela vai definir entre o próprio grupo quais são os papéis que cada um deve fazer, quais são as tarefas que cada um vai ter que fazer, né? Todo mundo tem que se autogerenciar aí no meio do negócio, né? Todo mundo pode cobrar um ao outro, né? Todos os problemas com relação ao desenvolvimento, a própria equipe tem que ser capaz de resolver. Nada de pedir opinião externa, exigir alguma coisa externa. Tudo que a equipe faz, ela mesma organiza, ela mesma coordena, ela mesma executa. Certo? Então, esses são os 12 princípios ágeis e todos eles são importantes para que um processo ele seja considerado como sendo um processo ágil. Beleza? E para fechar aqui, a nossa última parte é sobre as aplicações, né? Quando usar e quando evitar os métodos ágeis, certo? Então, como eles vão ser baseados no desenvolvimento iterativo e incremental, então muita coisa que tem lá do iterativo e incremental também vai existir aqui, certo? Tanto os pontos positivos quanto os negativos. Mas a ideia é que os modelos ágeis eles melhorem o que tinha de ruim lá no iterativo incremental. Então aqui já vai ser uma evolução do desenvolvimento iterativo incremental, beleza? Então nessa primeira parte tem aqui quando usar métodos ágeis, quando é que é recomendado usar metodologias ágeis, e aí de uma forma geral. Então, quando for para criar produtos novos, né, onde os projetos a equipe não vai conhecer todas as regras de negócio inicialmente. Então, ao invés de buscar definir todo o projeto logo no início, não. O que vai ser feito é se entende ali uma parte do que vai ser o projeto, inicia o projeto e aí vai aprendendo à medida que o tempo vai passando e o projeto vai evoluindo e vai se definindo as regras de negócio que estão faltando. Então, isso geralmente acontece quando um produto novo vai ser criado, né? E aí eu posso iniciar o projeto antes mesmo de se ter uma compreensão total sobre ele. E aí é recomendado usar metodologias ágeis, métodos ágeis. Para equipes de pequeno e médio porte, né, que elas estejam integradas, que sejam pequenas, porque como um dos princípios é que ela seja auto-organizável, né, e que sempre seja tudo resolvido ali cara a cara. Então, se eu tiver uma equipe com 100 pessoas, vai ser difícil gerenciar essas 100 pessoas, vai ser difícil que todo mundo esteja sempre reunido ali para discutir alguma coisa. Então, vai ficando difícil com equipes grandes. Quando eu tenho uma equipe pequena, então dá para resolver ali tudo rapidamente. Então, é recomendado que essas equipes pequenas elas sejam aliás, é recomendado que os métodos ágeis sejam usados para projetos de pequeno e médio porte, que naturalmente vai ter equipes pequenas e elas vão ser integradas, elas vão estar ali no mesmo local, convivendo diariamente. Outra recomendação é quando o cliente ele está envolvido. Então, quando o cliente ele se compromete de se envolver no processo de desenvolvimento, então é fundamental para que o método ágil dê certo.
Porque sempre que a equipe precisar consultar o cliente, ele vai estar disponível, ele vai estar participando do processo, ele vai estar envolvido no processo. Então, como não se conhece todas as regras de negócio, à medida que o processo vai evoluindo, o cliente vai ser consultado, e aí é importante que ele dê um retorno rápido para que não se perca tempo, né, para que se mantenha a agilidade. E influência externa, né, o que significa? Né, projetos onde não há muitas regras ou regulamentos externos que afetam o software. Se é um projeto que dá para resolver só entre a equipe e o cliente, então tá ótimo, né? Você não vai depender de coisas externas, de um ambiente externo, de uma regra, de uma lei, de uma regulamentação externa que vai influenciar no software. Então, na hora que a gente precisa de coisas externas, isso pode acabar atrasando o andamento do processo. Isso pode atrapalhar e perder a ideia de ser ágil. Então, quando não tem muito isso, muitas coisas externas que possam influenciar o software, então é recomendado sim usar métodos ágeis. Agora, quando evitar os métodos ágeis, né? Quando temos sistemas críticos, então sistemas críticos são aqueles que sim precisam ser quase perfeitos, né? Porque são sistemas que vai envolver muito provavelmente vidas de pessoas, ou que se acontecer qualquer falha, isso vai culminar em uma espécie de tragédia, né? Como assim? Por exemplo, um sistema de monitoramento cardíaco, um sistema de controle de tráfego aéreo, né? Que aí o software ele vai precisar ser de fato perfeito, que qualquer milímetro, qualquer milissegundo de delay, de atraso, de erro, vai significar perder vida de pessoas, certo? Ou a ocorrência de alguma tragédia. Então, os requisitos, eles naturalmente vão precisar, eles devem ser completamente especificados. Então, eu não posso iniciar um projeto desse esperando entender ao longo do projeto. Não. Um sistema crítico, ele precisa ser, né, pela sua própria natureza, precisa ser pensado nos mínimos detalhes. Então, todos os pontos eles têm que estar definidos no início, certo? E isso foge da ideia dos métodos ágeis. Não casa com a ideia de ser ágil. Então, para sistemas críticos, os métodos ágeis eles não são recomendados. Assim como sistemas de grande porte e complexos, né? Porque também vão precisar de que muitos requisitos sejam especificados, precisar de um longo prazo para ser desenvolvido, com muitas regras de negócio. Então, se é um sistema grande porte e complexo, ele vai ter um longo prazo para ser desenvolvido, então eu não preciso ser ágil. Eu preciso ser um software que tenha o mínimo de erros possível. Então, eu estou me aproximando mais da necessidade por qualidade do que na necessidade por rapidez. Então, quando eu me aproximo mais da necessidade da qualidade, eu fujo dos métodos ágeis. Então, sistemas críticos de grande porte e complexos não casam com a ideia de serem ágeis, de que se possa aplicar processos ágeis. Outro contexto que deve ser evitado
para aplicação de métodos ágeis é quando o cliente ele não está comprometido, né? Aquele cliente que diz o que ele quer lá no início e vai aparecer só no final, para ver se o software está funcionando. Então, se o cliente ele não vai estar disponível para a equipe durante o desenvolvimento, não adianta usar métodos ágeis, porque sempre que precisar saber alguma coisa sobre as regras de negócio, sobre as necessidades, sobre qualquer dúvida durante o processo, ele não vai estar disponível e vai acabar que o processo ele vai parecer muito mais com um cascata do que com algum método ágil. Então, se o cliente ele não vai estar disponível, você já sabe que ele não vai estar disponível, então não é recomendado usar métodos ágeis, porque a qualidade da execução do processo ágil depende muito da participação do cliente, né, da parte interessada. Se ele não estiver disponível, então impossibilita a aplicação de métodos ágeis. Você pode até aplicar métodos ágeis, mas, aliás, tentar aplicar, mas o resultado talvez não seja bom, porque quando chegar no final, muito provavelmente o cliente vai pedir uma série de alterações e aí o seu processo vai parecer muito mais com os cascata do que com o método ágil propriamente dito. Então, se eu vou, não faz sentido eu aplicar método ágil, mas que na prática eu vou usar um cascata, por exemplo. Então não faz sentido, é melhor usar um outro método que se pareça mais com a realidade, com o contexto do projeto. Outra situação também que devemos evitar a aplicação de métodos ágeis é quando existe uma equipe grande ou distribuída. Então, como eu falei, projetos que tenham muitas pessoas envolvidas e ainda que existam equipes ou pessoas que estão geograficamente distribuídas, que estão em vários lugares diferentes, em várias cidades, em vários países diferentes, vai prejudicar muito a aplicação de uma metodologia ágil, né, de um método ágil, porque precisa desse contato o tempo todo entre as pessoas e se elas estão distantes fisicamente ou se existem muitas pessoas, aí vai ficar difícil de gerenciar, vai ficar difícil de todas elas interagirem o tempo todo, certo? Então, para equipes grandes e que elas estão distribuídas geograficamente distantes, ou em lugares diferentes, então deve-se evitar métodos ágeis, certo? Então, agradeço a atenção de todos, né, que tem meus contatos, e finalizamos essa aula sobre metodologias ágeis.